Livro do profeta Isaías, muito obrigado, o capítulo de número 45 e o versículo de número 22. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, o versículo de número 22. Quem tiver a Bíblia, por favor, abra no livro do profeta messiânico, capítulo de número 45, o versículo de número 22. A Bíblia Sagrada nos diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, vós, todos os confins da terra, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Nós gostaríamos de, nesta noite, no nome de Jesus, falarmos sobre olhai para mim. Este é um convite de Deus para todos os homens que habitam sobre a face da terra. Neste texto, o profeta Isaías estava profetizando para Israel no cativeiro babilônico. E neste texto, desde o versículo de número 1, o Senhor Deus, através da profecia, vem revelar o nome do rei Ciro, rei persa, que seria comissionado por Deus para decretar a libertação dos cativos hebreus na terra da Babilônia. Obviamente, a profecia aqui é de caráter futurístico, uma vez que o profeta Isaías falou aproximadamente no ano 745 a.C., e o cativeiro babilônico veio a iniciar-se, a efetivar-se no ano 506 a.C., portanto, mais de 200 anos depois da profecia ministrada. Mas isto vem a nos revelar, a confirmar a onisciência do Deus excelso a quem servimos. Ele conhece todas as coisas, sabe do passado, conhece o presente e a fundo contempla o futuro. É Deus excelso, imutável, soberano, eterno, infinito e magnífico. Neste texto, o Senhor convida todos os confins da terra para contemplarem a sua salvação, para enxergarem a sua misericórdia. Nos Salmos de número 34, versículo de número 5, o salmista Davi diz: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não serão confundidos. No Salmo de número 46, lido pelo pastor Isalpino Justo na leitura oficial desta noite, o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, vede que maravilhas ele tem feito sobre a terra. O convite de Deus é para contemplarmos a sua formosura. Na epístola do anônimo escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, ele afirma: olhando sempre para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a ignomínia, suportou a cruz e assentou-se à direita de Deus. Glórias ao Senhor. O convite de Deus, portanto, é para que a terra, para que todo homem tenha os seus olhos firmados no Cristo infalível, no Cristo imutável e poderoso que reina para todo sempre. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, o capítulo de número 28, versículo de número 8, o Senhor Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem nestes 3 versículos 4 afirmações distintas e específicas proferidas por Jesus. A primeira é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo poderio, toda majestade, toda soberania foi delegada ao Senhor Jesus Cristo. A segunda afirmação é: ide por todas as nações, por todos os confins da terra. A salvação é uma promessa, é uma dádiva de Deus para os homens das metrópoles e das aldeias, para os ricos e os pobres, para doutores e indoutos. A terceira afirmação de Jesus é: ensinando-os a guardar todas as coisas. A mensagem de Deus, a salvação, a entrega a Deus, exige uma verdadeira rendição ao Senhor, guardando todas as coisas. E a última: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os homens vivem em estado de desespero, em situação angustiante, mas a igreja tem certeza de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Nós temos 365 dias no ano, e na Bíblia Sagrada ocorrem por 365 vezes a palavra não temas. Cada dia da nossa vida o Senhor diz: não temas. Cada situação da nossa vida o Senhor diz: não se apavore. E se o ano tem 366 dias, ele diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Não há certeza maior, não há alegria maior que viver na comunhão de Deus e na sua companhia. O profeta Isaías, ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Mas, diletos irmãos e amigos, o que significa este olhar para Deus? O que vem a ser este visualizar Jesus? Não é o mero erguer os olhos, não é a mera contemplação admiradora. Olhar, em primeiro lugar, significa voltar
voltasse para ele com arrependimento. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico por causa dos seus pecados. E quando o Senhor lhe diz: olhai para mim, ele estava dizendo: voltai para mim com arrependimento, e eu vos tirarei do cativeiro da Babilônia. Olhar para Deus é reconhecer a sua capacidade de perdoar, a sua misericórdia infindável e a nossa necessidade de perdão. No livro Pentateuco de Números, capítulo de número 21, versículo de número 4 ao versículo de número 9, o povo de Israel estava no deserto do Sinai, e a Bíblia diz que eles não estavam conformados com o maná que comiam do céu, e passaram a blasfemar de Deus, a murmurar contra Moisés. E em meio à murmuração, a Bíblia nos revela que vieram serpentes venenosas do deserto, que picavam os hebreus e eles morriam pelo efeito mortífero do veneno. E a Bíblia nos revela que o povo disse: Moisés, pecamos contra o Senhor, que faremos agora? E quando Moisés foi consultar a Deus, o Senhor lhe disse: faz uma serpente de bronze, coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que olhar para a serpente sarará. Aquela serpente era o símbolo dos nossos pecados, sobre Jesus Cristo no alto do Calvário, fonte de salvação. Quando os hebreus olhavam para ela, tomavam uma atitude de arrependimento e eram perdoados e curados. Arrepender-se é dar uma volta de 180 graus e mudar a direção da nossa vida. O salmista Davi, nos Salmos de número 66, versículo de número 19 e 20, dizia: se eu tivesse guardado pecado no meu coração, Deus não teria me ouvido. Mas graças a Deus, o Senhor ouviu a voz das minhas orações e atentou para o meu clamor. O filho de Davi, escrevendo Provérbios, no capítulo de número 28, versículo de número 13, dizia: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Glórias a Deus. Nós estamos aqui nesta noite, e a razão da nossa alegria é o fato de sentirmos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós fizemos frisar ontem à noite lá no templo, e gostaríamos que as pessoas acompanhassem o nosso raciocínio. No mês de março, deu-se início à guerra da Iugoslávia. O pivô, a razão para a guerra da Iugoslávia foram 66 mortos de Kosovo, que foram mostrados ao mundo pelas câmeras da CNN, maior rede de televisão do mundo. Quando as nações do Ocidente viram diante das câmeras 66 mortos brutalmente assassinados, decretaram guerra contra o presidente Slobodan Milosevic. Agora, por favor, observem: no mês de fevereiro, o Brasil teve 4 dias de carnaval. Nos 4 dias de carnaval ocorreram
435 acidentes com vítimas fatais relacionadas às festas carnavalescas. Durante os 4 dias de carnaval, ocorreram 135 assassinatos relacionados à festa carnavalesca. Durante os 4 dias de carnaval, ocorreram 96 afogamentos relacionados ao carnaval. Dá-se um total de 656 mortes. 66 mortes na Iugoslávia assustou o mundo. 656 mortes em dias de festa no Brasil não assustou ninguém. Na quarta-feira veio a famosa quarta de cinzas, e os adúlteros do carnaval, os traficantes do carnaval, os dançantes do carnaval, esperam que na quarta de cinzas os seus pecados tenham sido perdoados. Triste engano, caros amigos. Só Jesus perdoa pecado e só o seu sangue purifica o homem. Na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, a Bíblia nos diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estamos na praça da Vila Militar, em Ipatinga, nesta noite, porque sabemos que já fomos perdoados e o sangue de Jesus já nos lavou de todas as transgressões. A igreja canta alegremente nesta noite, porque sente o gozo do perdão de Deus, porque desfruta a alegria da misericórdia de Deus. Caros irmãos, nós temos alegria. O Facho de Luz comemora 16 anos de organização, porque tem o perdão de Deus na vida. Nós estamos num país onde o marginalismo cresce dia após dia, onde a prostituição propaga-se dia após dia. Já não se pode, um pai de família sincero já não tem coragem de assentar-se com filhas e esposa diante da tela da televisão para assistir determinados programas da programação brasileira. Mas eis aqui uma mocidade perdoada, lavada, remida e purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Quem sente perdão, enalteça a Jesus nesta noite. Oh, Xaramandaramandeva, Xuramandarabagaí, o perdão de Deus nos alcançou, a sua misericórdia nos envolveu e nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E quantas vezes o adversário da nossa alma quer nos acusar dos nossos antigos pecados, mas nós podemos nos alegrar em Cristo nesta noite e afirmarmos categoricamente que Jesus Cristo já nos perdoou, que o seu sangue já nos lavou e nós vamos morar nas mansões celestiais. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: alegre-se, Jesus já te perdoou. Alegre-se, Jesus já te perdoou. Glória a Jesus. Se você sente o perdão de Deus, glorifique-o nesta noite. É o sangue de Jesus que nos lava, é o sangue de Jesus que nos dá vitória, é o sangue de Jesus que nos dá ousadia. O inferno não tem poder sobre a nossa vida, porque o
sangue de Jesus é a bandeira da nossa vitória. Glórias a Deus. O mundo jaz no maligno, mas a igreja já no perdão de Jesus Cristo. A misericórdia de Deus já nos envolveu e nós servimos a Jesus com alegria na nossa alma. Ah, diletos amigos, não há elemento mais poderoso, mais eficaz que o sangue de Jesus Cristo, que o sangue derramado no Calvário. Nós estávamos no dia 20 de junho, pregando na cidade de Barra do Choça, num domingo à tarde, num trio um pouco mais alto do que este, numa rapidez incrível. Um jovem subiu as escadarias do trio. Lá estava o delegado de polícia, lá estava o prefeito da cidade, e o jovem veio em nossa direção enquanto pregávamos, armou um soco e veio para nos atingir. E olhando para ele, sem interromper a minha pregação, eu lhe disse: o sangue de Jesus Cristo é a nossa vitória. O jovem ficou parado, estatizado, e nós repreendemos o demônio que o usava. Ao terminar a pregação, eu desci do palanque e fui conversar com aquele moço. E ele me disse: pastor Josué, quando você começou a pregar, eu estava em casa, mas a sua pregação me incomodou, pastor. E disse-me ele: eu já cometi assassinatos, eu não tenho nada a perder, e como a sua pregação me atingiu, eu risquei a geladeira com a ponta da peixeira, quebrei a tampa do fogão, joguei o som no chão. Quando não achei mais nada para quebrar, quebrei a mulher, disse ele. Não fiquei satisfeito e vim para lhe matar, pastor. E colocando a mão na cintura, ele retirou um revólver e disse: pastor, neste revólver tem 6 balas, e eu vim aqui para lhe forfar de tiro, pastor. Eu disse para ele: meu jovem, a minha vida está debaixo do sangue de Jesus. Quando eu disse isto, o demônio se manifestou e nós expulsamos. E das muitas almas que entregaram-se a Jesus, aquele jovem rendeu-se a Cristo e está congregando e pregando o evangelho da salvação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Levante a sua mão e diga: o sangue de Jesus é a nossa vitória. O sangue de Jesus é a nossa vitória. Arrependimento para quem olha para Jesus. Em segundo lugar, olhar para Jesus significa rendição, render-se a Ele. Olhar para Jesus é entregar-se nas suas mãos, recorrer à sua misericórdia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, Ana, uma mulher estéril, orava e dizia: Senhor Deus, se ouvires as minhas orações e atentares para as minhas lágrimas, e me deres um filho homem, eu o darei a ti por todos os dias da sua vida. Ah, quantos pais tendo problemas com seus filhos nas drogas. Eu lhe aconselho nesta noite colocar o seu filho na mão de Deus, como Ana fez uma certa feita. No Salmo de número 37, versículo de número 5, o salmista Davi afirma: entrega, rende o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Na primeira missiva do apóstolo São Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. No céu não tem gaveta. Deus não engaveta os nossos problemas. Deus não engaveta as nossas causas. Ele ouve e responde, porque Ele é poderoso para abençoar a nossa vida. Renda-se a Deus nesta noite e Ele vai lhe abençoar. Há tantas pessoas que sentem o Espírito movendo seus corações, sua alma palpita pela salvação, e eles, entretanto, afugentam-se de Deus. Caro amigo, existem dois instrumentos de pescaria: rede e anzol. E eu lhe digo nesta noite, se Deus te chama e você não vem na rede, você vem no anzol, mas tu virás, porque Deus tem um propósito na tua vida. Rende-te a Deus. Render-se a Deus é adorá-lo, é prostrar-se aos seus pés. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, quando no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 20, a Bíblia diz que o rei Davi e toda a congregação prostrou-se e adorou ao Senhor. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é balançar mãos e pernas num show gospel. A palavra adoração vem do hebraico proskeneu, e significa prostrar-se, beijar os pés e homenagear. Adorar, senhoras e senhores, é encurvar-se diante de Deus e reconhecer a sua soberania e reconhecer a sua grandeza. Todos os homens hão de adorar ao Senhor um dia. O salmista Davi, no Salmo de número 95, versículo 6, diz: vinde, adoremos ao Senhor que nos criou. No Salmo 96, 9, ele diz: vinde, adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Há homens na terra que não se prostram perante ninguém, não temem a ninguém, não devem satisfação a ninguém, mas a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, de maneiras que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e, achado na forma de homem, assumiu a condição de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a sua mão e diga: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor. Renda-se a Ele, encurve-se diante dEle, adore-o e Ele há de abençoar a tua vida. Glórias a Jesus. Em terceiro lugar, olhar para Deus é um ato de confiança, é um ato de convicção, é um ato de fé, é um ato de busca da sua face. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu em São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8,
8 faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo uma escassez de fé. Os homens não conseguem mais confiar uns nos outros. E o pior, homens estão perdendo a fé em Deus. Homens estão em desespero. A confiança saiu pelo ralo. A fé está em estado de SOS. Mas nesta noite nós viemos vos fazer notório que Jesus Cristo é o amigo em quem se pode confiar, é o amigo em quem se pode depositar fé, porque Ele não falha jamais, Ele não nega auxílio, Ele não se afasta do desesperado. A confiança é o segredo para uma vida vitoriosa. O mundo perdeu-a, mas a igreja vive cheia de fé, porque serve ao Deus que vive pelos séculos dos séculos. E quando se serve ao Deus que é dono da fé, vive-se uma vida feliz, vive-se uma vida alegre. Vamos confiar no Senhor. As nossas autoridades não prosperam porque não depositam confiança no Deus da salvação. Eu viajava uma certa feita com o Senhor e ele me disse: pastor Josué, eu morei 2 anos e alguns meses na Dinamarca, disse-me ele. E olha, pastor, na Dinamarca eles nem precisam de Jesus. Disse-me ele: pastor, a vida na Dinamarca é tão organizada que eles não pagam aluguel porque têm casa para morar, não tem coletivos nas ruas porque eles têm carro na garagem, não existem mendigos nas praças porque todos são empregados. E ele me disse: Jesus não precisa ir na Dinamarca. E eu disse para ele: meu senhor, o senhor está esquecido que a Dinamarca tem o maior índice de suicídios deste final de século. Ele disse: você tem razão. A nossa conversa continuou e ele me disse: mas eu admiro os indianos, a religiosidade deles. E eu perguntei-lhe: o senhor sabia que a Índia tem mais de 300 milhões de deuses? Ele disse: mas pastor, é isto que eu admiro na Índia. E eu disse para ele: o senhor está esquecendo que a Índia apresenta um dos maiores índices de miséria deste final de milênio. Ele deu um sorriso amarelo e disse: você tem razão. Olhando para ele eu falei: meu amigo, o que a Dinamarca precisa, o que a Índia precisa, é o que o senhor precisa, de um Deus que abençoa e não nega socorro ao seu povo. Nós estávamos pregando em Brasília em março do ano passado e recebemos um convite para ir ao BRP, Banco do Distrito Federal, falar para alguns funcionários daquela empresa. E ao chegar lá, eu disse-lhes: senhores, eu desafio qualquer estatística internacional que me apresente o nome de um crente salvo na lista dos suicidas. Eu desafio qualquer estatística da Organização Mundial da Saúde que me apresente o nome de um jovem cristão na esquina da prostituição ou na esquina das drogas. Alguém levantou-se e perguntou: o senhor tem argumento para isto? Eu respondi-lhe: tenho argumento óbvio e irrefutável. A razão para nossos jovens não precisarem das drogas é que Jesus enche a nossa vida de alegria, a nossa vida de convicção, e nós vivemos para a glória e honra do seu nome. Olhai para mim e sereis salvos vós, os confins da terra. Em último lugar, olhar para Jesus é um ato de esperança.
Na terra nós temos três classes de pessoas relacionadas à esperança. A primeira classe são os materialistas, não esperam por nada, não creem em nada. Eu estava evangelizando na Praça da Sé uma certa feita, e um doutor materialista olhou para mim e disse: pregador, eu não preciso crer em Jesus, eu nunca vi Jesus, me disse ele. Eu não sei se Jesus é loiro como eu ou se é moreno como você. E colocando a mão na fonte que jorrava água, ele encheu as mãos de água e disse: pregador, eu creio na água porque posso segurá-la na minha mão. Mas enquanto ele falava, a água lhe escorria por entre os dedos, e eu observava. Quando ele terminou de falar, eu perguntei-lhe: filósofo, por que você crê na água? Ele disse: eu creio na água porque posso segurá-la na minha mão. E eu disse-lhe: sinto muito decepcioná-lo, o senhor não pode segurar a água na sua mão, ela escorreu por entre seus dedos. Ele olhou para a mão e disse: gostei da filosofia. Assentou-se para ouvir a mensagem e 40 minutos depois estava ajoelhado na praça aceitando a Jesus como Salvador da sua alma. O segundo grupo de pessoas na terra são os que esperam reencarnação, purgatório e assim sucessivamente. Mas o terceiro grupo é a igreja, que espera a vinda de Jesus Cristo para nos levar às mansões celestiais. Esta igreja tem uma esperança viva, ela espera a provisão de Deus. No final do governo José Sarney, estava na fila do banco da cidade onde morávamos um irmão membro da nossa igreja. Um grande empresário da cidade entrou no banco, não pegou fila, retirou um envelope daqueles amarelos cheio de dinheiro, notas graúdas, e disse para o irmão da igreja: tu és crente, mas és pobre. Eu não sou crente, mas sou rico. E disse ele: o meu Deus está dentro desse envelope. 99% do meu Deus ficou dentro do banco, disse o empresário. No outro dia, a pedido do então eleito presidente da República, Fernando Augusto Collor de Mello, o presidente José Sarney deu feriado bancário. O Deus daquele empresário ficou nos cofres do Banco Central. 15 dias depois, ele suicidou-se, morreu desesperado. Mas aquele irmão hoje é dono de alguns supermercados, dono de algumas farmácias, de alguns carros, porque nós temos esperança no Deus que tudo providencia. A nossa esperança não são planos econômicos, a nossa esperança não são governantes humanos, a nossa esperança está no céu, Jesus Cristo de Nazaré. O rico empresário, quando quebra, vai para o suicídio. O crente, quando quebra, diz: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará sobre a terra. O grande latifundiário, quando perde a lavoura, desespera, embebeda, suicida-se. O crente, quando perde a lavoura, diz com Abacuque: ainda que a videira não floresça, não haja fruto na figueira e não haja mantimento na oliveira, ainda que o gado da malhada desapareça e as ovelhas do campo sumam, todavia eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Esta igreja tem esperança, esperança no Deus que de tudo cuida. Esta igreja tem esperança de vitória. No livro de Josué, capítulo de número 10, versículo 12 a 14, Josué estava na guerra contra os amorreus.
A Bíblia nos revela que chegava a noite e Josué preocupou-se. Subindo no monte de Gileade, Josué olhou para o sol e disse: sol, detente no monte de Gileade, e tu, lua, para no vale de Aijalon, até que haja vitória no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que o sol estacionou, a lua deu espera, até que o povo de Israel venceu os seus adversários. No final da década de 70, a NASA, Agência Espacial Norte-Americana, estava fazendo uma pesquisa para descobrir quais meteoros atingirão a Terra no próximo milênio. No meio da pesquisa, a NASA teve que fazer uma regressão nos dias da história através dos seus computadores. E ao chegar no início, a NASA sentiu a ausência de um dia na história da humanidade. O pastor Armstrong, escritor do livro Vivendo como Filhos do Rei, editado pela editora Vida, é engenheiro atômico da NASA e foi chamado para ajudar a solucionar o problema. E ele disse: já sei onde está o problema. A Bíblia diz que Josué parou o sol por quase um dia inteiro, e quando a NASA calculou, chegou à conclusão que o sol parou naquele dia por 23 horas e 20 minutos. Faltavam 40 minutos para o dia ausente da história, e o pastor foi para a história de Ezequias, quando Deus regrediu em 10 graus o relógio de Acás. 10 graus na física correspondem a 40 minutos, e a NASA reconheceu a grandeza de Deus. Quando Deus quer dar vitória a seu povo, Ele para sol, terra, galáxia, mundo, universo, Ele move o céu, Ele derruba o inferno, usa menino, usa jumenta, porque Ele é Deus que dá vitória àqueles que servem a Ele e temem o seu grande nome. Na terra, os homens têm duas opções de vida. Aí na terra eles dizem: é vencer ou perder. No cinema de Hollywood é vencer ou morrer. Para a igreja o slogan é diferente. Aqui ou você vence ou você vence. Não tem porta de derrota com a igreja de Jesus. É vitória ou vitória. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: ou você vence ou você vence. Ou você vence ou você vence. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos os campeões da terra. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Esta igreja também espera a salvação de Deus. Atos 4:12 diz: em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os homens esperam salvação através dos evangelhos de Allan Kardec. Os homens esperam salvação através das mensagens de Maomé, ou através das mensagens de Myokichi Okada ou Buda, mas todos eles são falíveis e morreram sem esta salvação. Esta igreja espera a salvação em Jesus de Nazaré, o infalível Salvador do mundo. Em último lugar, esta igreja espera a glorificação. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua epístola a Tito, no capítulo de número 2, versículo 13, dizia: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador,
Cristo Jesus. Nós aguardamos a volta do Senhor. Eu não sei se os habitantes de Ipatinga chamam-se ipatinguenses, mas se perguntarmos a eles qual é a tua esperança, alguém vai dizer: a minha esperança é ser executivo da Uzi Minas. Outros vão dizer: a minha esperança é o prêmio acumulado da Telecena. Alguns dirão: a minha esperança é uma mansão no bairro nobre de Ipatinga. Se perguntar a estes crentes qual é a sua esperança, eles vão abrir a harpa no hino 300 e vão cantar: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. A palavra arrebatar vem do latim rapere, que significa transportar de um lado para o outro. Nós seremos transportados desta para outra vida. E o interessante é lembrar: o Cristo que virá não é como veio antigamente. Ele veio como homem, virá glorificado. Ele veio como réu, virá como rei. Ele veio num jumento, virá em glória eterna. Ele veio para morrer, agora vem buscar aqueles que ele salvou através da sua morte. Esta é a maior esperança da igreja. E o Cristo que eu espero não é este que está amarrado no seu peito, pendurado numa corrente de ouro 18. O Cristo que eu espero não é o Corcovado do Rio de Janeiro, que alguns dias atrás precisava de pedreiro para consertar e fazer retoques. O Cristo que eu espero de João tem o cabelo branco como uma branca lã, e os olhos como chamas de fogo, e a língua como espada afiada de 2 gumes, e a voz como uma multidão de muitas águas. Veste uma vestita larga resplandecente e tem um cinto de ouro puro à altura do peito. O seu pé é como latão reluzente saído da fornalha. Ele virá arrebatar a sua igreja. Ele virá arrebatar a sua noiva. Glórias a Jesus. Quem tem essa esperança, levante a mão e glorifique a Deus. O marido incrédulo vai dizer depois ao repórter: a minha esposa conversava comigo enquanto terminava de preparar o almoço, e de repente o seu cabelo tornou-se branco como a branca lã. Ela parou de falar português, eu não entendi mais o que ela falou, e num piscar de olhos ela desapareceu. Jesus vai voltar. O jovem desviado vai ouvir o barulho de aleluia, vai correr no quarto de pai e mãe, a cama estará vazia e eles estarão no tribunal de Cristo. Não há esperança maior do que esta, não há esperança mais viva do que esta. Qual noiva anseia o encontro com o noivo ao pé do altar? A igreja anela ardentemente o encontro com Jesus nos ares. Glórias a Deus. A ciência já admite, os cientistas já admitem que Jesus voltará.
dia 11 passado, a Rede Globo, o SBT, a Band e os jornais faturaram alto com as profecias de Nostradamus sobre o fim do mundo. Ontem eu lia no jornal, algumas pessoas estão complicadas com os bancos, porque soltaram cheques, cartão de crédito, gastaram à vontade na terça-feira, porque na quarta não teriam mais conta corrente, quinta-feira amanheceu, o cheque foi depositado, a seguradora que cobrou a compra. Mas, meus amigos, a igreja não espera fim de mundo, a igreja espera fim da dispensação da graça. Nós adentraremos nas mansões celestiais. Jesus voltará. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Quem está sentado e pode ficar em pé, por favor, faça-o. Olhe para o irmão do seu lado, pegue na mão do seu irmão e diga para ele: prepare-se, Jesus pode voltar hoje. Prepare-se, Jesus pode voltar hoje. Há pessoas esperando Jesus voltar no ano 2000. Há pessoas esperando Jesus voltar na virada do milênio. Senhoras e senhores, prestem atenção numa coisa. Desde a época que Deus criou o homem até nós, se passaram 6.000 anos. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se tem 6.000 anos da história do homem na terra, para Deus só se passaram 6 dias. O ano 2000 não representa nada para Deus. O ano 2000 não muda o propósito de Deus. Não espere Jesus no ano 2000, espere-o hoje. Eu não faço questão de viajar segunda para casa, eu faço questão de adentrar hoje nas mansões celestiais e glorificar a Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero ir para o céu, que saudade, glória a Jesus. Daniel e Samuel vão cantar. Enquanto eles cantam, a igreja dá glória a Jesus. Só quem tem esperança de morar no céu. E por favor, convide a pessoa que está do seu lado para nesta hora sair do seu lugar e vir aqui à frente e render o seu coração a Jesus Cristo. Aleluia. Podem soltar. O CD Deus não falha, número 1, pode deixar.